Estamos de volta, o fôlego está recuperado por aí? Que bom, olha, vem pra cá que a gente continua aqui exibindo para você mais uma parte do nosso documentário A Máquina Humana. Essa semana a gente está falando sobre a manutenção e é importante a gente pensar como nós, conquistando saúde, entendendo saúde, precisamos dessa constância. Acompanhe. Com sua saúde debilitada no ano de 1900, Ellen White mudou-se aqui para Elms Haven, na região de Santa Helena, na Califórnia. O clima mais ameno fez bem para sua saúde. Ela estava um pouco nervosa para voltar, mas o Senhor mostrou a ela que tinha um lugar muito especial para ela. Ela veio com seu filho, Willie White. Willie sempre acompanhava a mãe, ele estava sempre com ela. E então ela veio com sua filha adotiva, Sarah McIntyre, e ela cuidava de Ellen. Ela chamava Ellen de mãe. E é como se fosse a única filha, de certa forma, que a senhora White teve. Alguém que conheceu a senhora White disse que havia um lugar à venda aqui embaixo. Então ela veio e adorou. E ela disse, eu não consigo conter meu entusiasmo. Eu amo este lugar. E esta foi sua última casa na Terra. Bem, ela adorava visitar os vizinhos, adorava levar roupas e comida para eles e apenas encorajá-los. À noite, Sarah McIntyre pegava uma charrete e saía por aí. E todos os vizinhos a conheciam. Eles a amavam. E assim como eu, ela amava os netos. Ela adorava crianças e adorava dar biscoitos para eles. Ela era uma pessoa muito positiva. Quero compartilhar com vocês um livro que amo pessoalmente. Este é um livro chamado Ciência do Bom Viver. Ela estava continuamente escrevendo e acordava todas as manhãs. Bem, na maioria das manhãs, às 3:30 da manhã, e escrevia. E ela terminou muitos de seus livros aqui. Alguns dos seus livros, devo dizer, não muitos. Os 3 últimos testemunhos foram escritos aqui. Na verdade, Atos dos Apóstolos foi escrito aqui. Profetas e Reis. Quando ela estava escrevendo Profetas e Reis, ela faleceu. Então, seus editores organizaram o último capítulo de Profetas e Reis. Então, o Senhor tinha muito trabalho para ela. Ela ajudou a fundar o Hospital Santa Helena, que fica a poucos quarteirões daqui. Mas, além do Hospital Santa Helena, isso é o que me impressiona. Em 1904, e ela estava aqui há apenas 4 anos, ela ajudou a fundar o Hospital Adventista de Glendale. Isso é perto de Glendale, que fica fora de Los Angeles. Ela também ajudou a fundar o Hospital Paradise Valley, que fica em San Diego, no mesmo ano. Ela era uma senhora muito ocupada. Na Universidade de Loma Linda, havia um hospital. Era o Hospital de Loma Linda. Aqui, a senhora White está fazendo a dedicação do hospital. Eu digo às pessoas que tão famosa quanto Loma Linda é em todo o mundo, a senhora White foi a pessoa que ajudou para que esse hospital existisse. Na verdade, se não fosse por Sra. White, não haveria o Hospital Loma Linda. Em 1905 foi publicado o livro The Ministry of Healing, em português, A Ciência do Bom Viver, com instruções sobre os princípios do viver saudável, os 8 remédios naturais, cuidado de doentes, como viver uma vida cristã positiva e como ensinar os conhecimentos a outras pessoas. Este livro é considerado um texto fundamental para entender a visão adventista do 7º dia sobre a saúde integral. Acho que a ciência do bom viver, por um lado, nos aponta para coisas que estão nas Escrituras que nem percebemos que tem a ver com saúde, como o sol. Bem, o sol está lá. Deus o criou, e daí? Como a água fresca, certo? E daí? E então, Ellen White está apontando para essas coisas que Deus criou e como todas elas são favoráveis à saúde ideal.
Muitas vezes, quando falamos sobre saúde, digamos, pelo menos no passado, em termos médicos, nos concentrávamos apenas em, ok, você tem esse problema, você apresenta sintomas, aqui estão alguns remédios que ajudam a tratar esses sintomas. Mas nos escritos de Ellen White, especialmente em A Ciência do Bom Viver, ela mostra a interconexão do nosso ser, do mental, do espiritual, do físico, você pode dizer do emocional, e que qualquer coisa que afete uma área da nossa existência pode ter efeito em outras áreas também. Mas esse não é o único aspecto, é também sobre como tudo isso pode contribuir para construir um relacionamento melhor com Deus. Porque Deus quer se comunicar conosco através do nosso cérebro. Mas se fazemos coisas que afetam o nosso cérebro, nesse sentido, é mais difícil para Ele se comunicar conosco. E assim, o que encontramos no Ciência do Bom Viver é, eu diria, um livro maravilhoso quando se trata de princípios e conselhos. Após perder as instalações médicas que estavam sob o comando de Kellogg, a Igreja Adventista estabeleceu uma nova escola médica em Loma Linda no ano de 1910. Naquela época, a área já contava com o Instituto de Reforma de Saúde e uma escola de enfermagem. A Escola Médica de Loma Linda rapidamente evoluiu para um importante centro educacional dedicado ao trabalho médico missionário. A influência da mensagem de saúde espalhou para muito além de Loma Linda, com a criação de clínicas, hospitais, indústrias alimentícias em diversas partes do mundo. Ellen White teve novamente visões que lhe mostraram o estabelecimento de várias instituições. Algum tempo antes, ela disse que não deveríamos investir todo o dinheiro em uma única instituição, mas ter várias instituições. Em 1901, por exemplo, foi mostrado a ela um lugar que deveríamos comprar. E como era esse local, com árvores que passavam sobre certos lugares, e como se parecia, era muito bonito. Mas ela não fazia ideia de onde era isso. Mas essa propriedade é o que hoje chamamos de Loma Linda. Sanatório Loma Linda, eventualmente hospital, universidade. Então esse foi um. Mas Ellen White viu que deveriam comprar mais. E havia lugares específicos onde propriedades foram identificadas que se encaixavam. Bem, mais uma vez, Ellen White viu certas coisas. E então, eles foram lá e descobriram que isso era verdade. Então, o Sanatório Glendale, por exemplo, é um desses lugares também. Sanatório Paradise Valley é outro. Então, em um curto período de 1 ou 2 anos, um pouco mais de 1 ano, eles compraram 3 propriedades que se tornaram 3 sanatórios. Então, eles tinham perdido um, mas agora tinham 3 a mais do que antes. E sob as árvores aqui da Colina Linda, em 12 de junho de 1905, no mesmo monte que deu origem ao nome Loma Linda, foi que Ellen White e seu filho William foram recebidos por John Burden, que havia feito a compra do local. "Willie", disse Ellen, "eu já estive aqui antes." Ao que ele responde: "Não, mamãe, você nunca esteve." E ela diz: "Então, esse é exatamente o local que o Senhor me mostrou, porque me é muito familiar." Então, Loma Linda, eu acredito que cresceu pelo jeito que nós tratamos nossos pacientes, porque nós não tratamos só a doença. Se tu vê aqui na cidade ou onde tu anda, sempre tem escrito algumas palavras, the whole, o que seja compreensivo, the whole man, não é só a doença, mas é o todo. Então, nós não cuidamos só da doença, nós cuidamos do paciente como um todo. De fato, Loma Linda teve um crescimento incrível nos últimos 100 anos. De uma pequena instituição se tornou uma grande instituição que hoje é uma referência, especialmente na área da saúde pública.
E para mim, o sucesso da universidade se deveu à obediência aos princípios divinos. Loma Linda não foi uma universidade criada por homens, mas ela foi uma instituição que foi orientada por Deus. A escolha do local, o propósito dela, os cursos que ela oferecia, tudo isso seguiu um plano divino e por isso que ela se desenvolveu bastante. Lá sempre foi dada a ênfase no ser humano de forma integral, na busca pela espiritualidade, em formar não apenas bons profissionais, mas em formar missionários. Eu acho que Loma Linda teve esse benefício por causa da reforma de saúde, por causa do conceito de prevenção. Os pioneiros que fundaram Loma Linda, eles tinham uma direção muito clara, eles tinham esta mensagem de saúde, os 8 remédios naturais, de forma muito clara. Isso norteou todo o trabalho da universidade. Mas em algum momento eles precisaram também se comunicar com outras instituições, com profissionais do mundo afora, e eles então investiram muito na pesquisa científica. E eu queria dar uma ênfase especial aos estudos adventistas de saúde, que desde as décadas de 50, 60 do século passado, eles começaram a comprovar sistematicamente de que os preceitos adventistas eram verdadeiros e eram abalizados pela ciência. Então nós temos hoje várias descobertas científicas importantes que norteiam hábitos de pessoas no mundo todo e que tiveram a sua origem nos estudos de Loma Linda. É a base de tudo. Então, antes de prescrever uma medicação, antes de dar uma recomendação, é importante falar sobre esses princípios, oferecer isso para os nossos pacientes. E uma das provas sendo uma dessas cidades, das zonas azuis, porque nossos pacientes acabam vivendo muito e é uma combinação de fatores, né? Tem a igreja, a comunidade, a dieta, exercício físico. É a combinação desses 8 princípios, cada um de um jeito diferente, mas que resultam em uma boa qualidade de vida e uma boa longevidade. Aqueles que seguem os conceitos do estilo de vida vão ter uma vida mais prolongada, vão ter uma vida com maior funcionalidade e uma vida com menos sintomas. A pessoa tem que saber o que é bom, o que não é bom e usar a ciência para isso. Porque os 8 remédios você pode traduzir eles da Bíblia. Mas a Bíblia não diz que não pode fumar, que não pode usar maconha, que não pode usar heroína, cocaína ou qualquer outra droga. Não existe essas citações lá. Então você tem que usar aqueles versículos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e aí você vai ter que ir para a ciência. Se a ciência diz, ei, esse hábito não é bom para a saúde. Não é fácil algumas vezes, mas a informação, aprender, você vai ver que muitas coisas têm o bom e tem o ruim, mas o ruim sobrepassa o bom. E aí é um alerta que você deveria evitar aquele tipo de atividade ou de hábito. De fato, quando nós compramos um aparelho, um equipamento doméstico, ele sempre tem um manual de instruções. E se a gente opera aquela máquina, aquele equipamento de acordo com aquele manual, ele vai funcionar melhor. Na saúde é a mesma coisa. Deus criou os seres humanos e Ele deixou o manual de operações desse corpo, dessa máquina maravilhosa. E se nós obedecermos a esse manual, colocando em prática os 8 remédios naturais, a consequência natural é que nós vamos ter saúde, qualidade de vida e longevidade. E esses princípios sempre tiveram na base de toda a instituição adventista, seja ela um hospital, uma clínica ou até mesmo uma escola. Então, os pacientes ou os alunos, eles são expostos a esses princípios, a esses 8 remédios naturais e são estimulados a incorporá-los no seu estilo de vida. O Criador nos mostrou a melhor maneira de praticar a arte de curar. Seus remédios são agentes simples da natureza, que não vão sobrecarregar nem enfraquecer a máquina humana mediante suas propriedades incríveis. Ar puro e água, higiene,
regime adequado, pureza de vida e firme confiança em Deus. São remédios deixados de lado que fazem milhares de pessoas morrerem aos poucos. Ellen White, no seu livro A Ciência do Bom Viver, escreveu: o processo da natureza para curar e construir é gradual, e isso parece vagaroso ao impaciente. Demanda sacrifício e abandono das nocivas condescendências. Mas no fim, se verificará que a natureza, não sendo impedida, faz seu trabalho sabiamente e bem. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ganharão em saúde de corpo e alma. Os remédios naturais não surgiram em 1863, mas já existiam desde a criação do mundo e do homem. Esses princípios bíblicos de saúde refletem a sabedoria divina sobre como manter e restaurar a saúde do corpo, da mente e do espírito. Assim como o manual de um carro contém informações que ajudam a garantir a utilização correta do veículo, Deus nos deu a Bíblia e as orientações inspiradas de Ellen White para que a nossa máquina humana possa funcionar em seu potencial máximo, evitando doenças e inspirando outras pessoas com o testemunho da mensagem de saúde. Como nosso Criador, Deus nos deixou instruções de como cuidar e manter o nosso corpo saudável. Você quer continuar entendendo mais sobre o manual que Deus nos deu? Então peça a Revista Esperança, a máquina humana, de graça pelo WhatsApp 12 98244 4449. 12 98244 4449. Amanhã a gente continua assistindo mais um trecho do episódio A Manutenção desse documentário A Máquina Humana, que eu espero esteja aí causando pelo menos reflexão para então causar mudança fixa, mudança aí realmente de vida para você, tá bom? Para quem quiser assistir tudo de uma vez, basta acessar o nosso YouTube, que é youtube.com/novotempo, tá bom? Aí você vai na playlist documentário A Máquina Humana. Agora é hora do intervalo. Na volta você acompanha aqui bolacha de laranja. Doutora Amanda Machado vem para cá me acompanhar nessa receita que parece muito simples e bastante chamativa. A gente volta já.